Até aprender que com inflação alta não tem jogo, nós perdemos 10 anos, experiências, etc. Se você não resolver a inflação, esquece. Não tem como resolver esse tipo de coisa. E nós estamos derrapando hoje já há um bocado de tempo, desde a saída do Plano Real, que a gente não consegue encontrar de novo qual é o caminho do crescimento. Outros países conseguiram e fica permanentemente essa pergunta, né? Por que os outros conseguiram e nós não? O que matou a indústria nos anos 70 foi o excesso de protecionismo. E eu vejo que muitas empresas começam a se perder quando começam, e muitas pessoas, achar que já sabe o suficiente. Esse é o maior inimigo do sucesso. O que deu errado na sua visão da produtividade do Brasil e quais são os caminhos para a gente se reencontrar nisso? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Café com Quineia, continuando nessa longa jornada que a gente tem a cada Café com Quineia, de trazer pessoas para você que mudaram o Brasil, tá? Que tiveram um papel relevante tanto no setor público quanto no setor privado, nessa eterna busca que a gente tem de encontrar um Brasil melhor, tá? Na última reunião tivemos André Lara Rezende, depois, antes disso, Marcos Lisboa, pessoas, Pedro Parente, tá? Pessoas que realmente trabalharam para um Brasil melhor, e é isso que a gente quer, e com esse programa aqui a gente tem a oportunidade de ensinar um pouco mais para vocês da economia do Brasil, aprender um pouco mais sobre a economia do Brasil, trazendo gente relevante, e dessa vez super relevante, a gente tem José Roberto Mendonça de Barros, tá? Um dos maiores economistas do Brasil, que formou grande parte dos economistas do Brasil que a gente conversa hoje, tá? Professor da USP por décadas, tá? Uma pessoa que fundou a primeira consultoria de economia do Brasil, tentando ligar o macro com o micro brasileiro, tá? Desde 1978, José Roberto faz isso. Pessoa que estudou lá fora, estudou em Yale, fez seu pós-graduado em Yale, instituição do mais alto nível, e vem hoje aqui nos prestigiar um pouco, dividir um pouco dessa história, secretário do governo Fernando Henrique de Política Econômica, né, como foi o Marcos Lisboa também anteriormente, que esteve aqui 2 episódios atrás. Gente, uma conversa que eu acho que vai ser sensacional, tá? Vamos cobrir várias partes. José, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. E tá aqui. Zé, vamos começar pelo... Tipo assim, a gente sempre tenta pensar um pouco o que a gente ensina aqui no Brasil, o que as pessoas aprendem lá fora, e se a gente está nas melhores práticas, né? Você formou grande parte aí dos economistas do Brasil na USP. Como é que é ensinar a economia no Brasil hoje, ou ensinar durante o tempo que você lecionou, né? A gente está em melhores práticas, a gente ainda tem muito a aprender, como é que é isso? Não, sempre tem muito a aprender, é verdade. Né? Quando eu comecei na USP, a visão e a forma de ensinar a economia ainda era mais tradicional. Eu fui aluno do Delfim, fui aluno do Pastore, fui aluno de uma grande historiadora, Alice Canabrava, né? E era uma visão bem macro, mas com uma formação que também olhava além da macroeconomia, que estava começando a uma fase nova, isso estou falando de final dos anos 60, né? Mas muito ligada também à noção de história, de aprender um pouco da sociedade. Então, uma visão dali para frente, né? Lá fora a economia avançou muito no sentido de os problemas foram se alterando, mas houve um peso, foi crescendo o peso mais das áreas microeconômicas, desde teoria dos leilões, passando um pouco, e a macroeconomia também continuou, né? Mas nós tardamos um pouco a absorver alguma dessas mudanças. A medição era uma coisa que estava começando, a econometria, nesse período de que eu falo, embora o Delfim tivesse sido um econometrista brilhante, autodidata, tudo mais, mas isso tardou um pouco para chegar. Da minha opinião, de um antigo professor, eu acho que a economia olha cada vez mais para a microeconomia, para essa formação muito sólida, etc. Dados muita coisa de baixo para cima. De baixo para cima, de setores e tudo mais. E a macroeconomia mais tradicional, e em particular
né, por que alguns países crescem, outros não crescem, que era a grande pergunta que a gente tinha, ela voltou com a Semulu, com Uhum. esses últimos prêmios Nobel, né, mas isso ficou um pouquinho esquecido, eu acho, durante um certo período. Agora tem alguma coisa que está voltando. Eu acho que nós temos um ensino razoável aqui nas melhores escolas. Nunca vai ser o mesmo padrão de pesquisa, até porque os recursos não são os mesmos, Uhum. né? E a própria universidade retém muito pouca gente, né? Não, Uhum. não paga direito, essa que é a verdade, né? É diferente da academia mais tradicional, mas eu acho que a gente segue com um bom padrão. Eu diria assim, no conjunto de toda essa história, se eu olhar para trás, eu digo assim, eu acho que a gente segue um padrão razoável. Mas não dá para negar que, tirando alguns casos excepcionais, como é o INSPER mais recentemente, uma boa parte da universidade tem um funding limitado, né? Uhum. Então limita um pouco a pesquisa, nossos dados são muito piores em geral que os dados americanos, mesmo europeus, mas eu acho que é suficiente, não é por causa disso que o país deixa de tentar entender o seu problema e deixa de crescer. Nós estamos crescendo mal, um desempenho medíocre até nos últimos anos, mas não é por causa do ensino de economia, é por causa da prática da política econômica e da política como um todo, tá certo? Que é isso que, no fundo, conta, né? É porque o Marcos Lisboa, quando esteve aqui da última vez, ele falou muito isso, né? Que como a economia moveu para o microdado e a É, necessidade do microdado, porque tudo são, em grande parte, como você desenha estruturas microeconômicas dentro da isso, economia. Parece ser sua crença também, né? exatamente. Agora, eu acho, ao mesmo tempo, né, hã, a fo uma f fico a menor atenção à história econômica, ao passado e essas coisas mais macros, eu acho que hoje ainda ficamos um pouco devendo nisso. Uhum. Simplesmente porque, né, uma sociedade como a nossa é uma cidade muito complexa. O Brasil é muito grande, uma pequena experiência de governo, foi uma única vez por 4 anos. A grande lição que eu tive lá é que como o Brasil é diferente, como ele é diverso, como é difícil, porque você vai em qualquer variável que vai olhar, você tem do melhor ao pior, no mesmo mapa, né. E, portanto, realmente conseguir trazer o desenvolvimento econômico mais sustentado é algo muito difícil, porque da pesquisa econômica, da boa economia, traduzir isso nos projetos, nos programas de governo que possam atravessar esse sistema político muito ruim que nós temos, muito precário em vários aspectos, e puxar as coisas para frente, né, é muito difícil. O que que isso significa, das lições aí que eu aprendi, é que, não é raro, não é só no Brasil. O crescimento se dá em períodos curtos, onde você acelera, Uhum. depois começa a derrapar, não funciona mais. O que funcionou nos anos 50 não funciona mais nos anos 70, você tem que procurar uma outra forma. E essas coisas é que, nós não conseguimos fazer com. E acho que um pedaço disso, na minha reflexão, é a nossa profissão. Uhum. Ela, às vezes, ela carece dessa visão mais global, dessa percepção da interligação com a política, como é que você consegue fazer isso. E por isso que só em alguns momentos a gente consegue dar, em momentos em que você está antenado com a boa prática econômica, com a situação do país, com o cenário internacional, com as limitações políticas. Isso é mais fácil falar do que fazer e é mais É. difícil de achar durante o tempo que tem isso, e, portanto, leva a longos períodos de frustração, né? Mas eu acho que a profissão do economista, né, não tem sido a causa, a limitação. Alguém pode dizer, bom, está falando em causa própria, mas eu acho que nós não Não. temos atrapalhado tanto, tá certo? Certo. Esse Perfeito. tipo de coisa. Mas o que está difícil é de fazer isso. O mundo inteiro, mais ou menos, é assim, também tem umas dificuldades, mas nós não conseguimos fazer o catch-up, né, que a Coreia fez, que outros fizeram. Esse é o fato objetivo, né? Esse tema é interessante, né? Porque tem essa corrente econômica que diz realmente que o crescimento econômico ele se dá em
períodos específicos e regiões específicas, né? É. Então você tem um abrupto crescimento econômico numa região e num período específico, como a gente teve, por exemplo, Brasil, 1950 e 1975, Isso, vamos dizer. exatamente. Mas depois dali, depois de 80, a gente se perde e não Isso. volta. Mas qual é a sua leitura da razão que o Brasil se perdeu? Eu acho que exatamente é o fato de que o próprio sucesso transforma o país. Quando você sai de um período bem-sucedido, o país é diferente. E sendo diferente, e ao lado dos sucessos, existem desafios novos que aparecem. Né? E exatamente pegar o período que você mencionou. Né? Ele, entre outras coisas, acabou no primeiro choque do petróleo, uma mudança no custo da energia, que comprometeu o nosso setor externo. Aí a inflação apareceu como forma de tentar se defender disso, uma coisa heterodoxa que deu totalmente errada, foi no governo do Geisel. E aí, de repente, nós nos encontramos no início dos anos 80 com a bruta inflação, quebrados externamente, né? Totalmente Foi um país solvente, né? Que levou, e com uma inflação que demorou um certo tempo. Você falou que o André teve aqui há pouco tempo atrás, o Lara Rezende, que exatamente ele participou intensamente, como todos nós, nesse período. Até aprender que com inflação alta não tem jogo, nós perdemos 10 anos, experiências, etc. E levou um tempo para engatar de novo, que virou Plano Real, né? Para entender, olha, se você não resolver a inflação, esquece. Não tem como resolver esse tipo de coisa. A Argentina até hoje, de certa forma, está atrás disso e nunca mais conseguiu voltar aos bons tempos, porque está sempre com grandes problemas com relação à inflação e à fragilidade externa. Aí você consegue remanejar, mas aí já nós estamos falando de outro país. Então, muito daquilo que parecia dado, as bases da substituição de importações, assim, de repente não vale mais. Né? Só que aí você tem a profissão, tem um split da profissão. Né? Os nossos amigos de Campinas, da Federal do Rio, continuam vendo como se fosse os anos 50 pudessem ser tornados de novo viáveis. E nós estamos nesse longo embate e pouca coisa cresceu nesse período. Então, o que tem é que, como o mundo muda e o próprio sucesso muda e a história muda, o desafio grande, o maior desafio para a nossa profissão é o seguinte: ainda que bem-sucedido num certo período, como é que você consegue reprocessar na situação nova e redesenhar as policy implications, sugestões nessa situação nova, que é mais difícil do que parece, porque envolve, às vezes, mudar o modelo original. Né? Então, todo o conceito que deu origem ao plano real, né? Que você tinha que tirar aquela coisa da atualização persistente da inflação e tudo mais, inercial, né? Da inflação inercial. Então, você tem que voltar, é como se tivesse que voltar para o drawing board, né? Você tem que desenhar de novo, aí alguém tem que transformar isso num projeto, e algum líder político tem que transformar isso num programa político que vai entrar, e depois de tudo isso, ainda vai dar mais ou menos certo, porque 100% certo nunca é verdade. Mas só que essa é a diferença entre voltar a crescer ou não. E nós estamos derrapando hoje já há um bocado de tempo, desde a saída do Plano Real, que a gente não consegue encontrar de novo qual é o caminho do crescimento. Outros países conseguiram, e fica permanentemente essa pergunta, né? Por que os outros conseguiram e nós não? E não tá resolvido isso aí. Vamos cobrir alguns aspectos desse, como é que alguém conseguiu, a gente não conseguiu. Uma das coisas, você falou até aos seus amigos Campinas do FRJ, uma das questões que sempre se discute no Brasil é a industrialização do Brasil. Né? Inclusive, vários vídeos que a gente coloca de economia nesse canal, sempre alguém comenta, mas o país não se industrializou mais. Né? A gente perdeu a industrialização, mas ao mesmo tempo o agro deu super certo, né? Que é uma indústria agropecuária. Como é que é essa questão na sua cabeça vamos dizer, da falha ou da falta de pujança da indústria no Brasil? Existem razões específicas? É preocupante? A gente devia olhar de maneira diferente?
É Como é que muito essa questão? preocupante, vamos começar com isso, porque realmente a indústria é uma coisa fundamental. Embora as grandes economias estejam sendo puxadas cada vez mais pelos serviços, né, mas a indústria ainda tem um papel fundamental, né, que é a chamada indústria 4.0, 5.0, agora puxado pela inteligência artificial e tudo mais. Então, é um problema, né? Eu acho que isto é algo que, no meio desse período todo, eu acho que já está claramente identificada do que pode ser, né? O que matou a indústria nos anos 70 foi o excesso de protecionismo. Nós perdemos a chance, e não é por acaso que é quando a Coreia vai para frente, que era mais atrasada do que a gente, e aí fica lá. Porque o que aconteceu nesse período, né, e começou a acontecer sem perceber essa dicotomia, né, que é a indústria, era a essência do programa do Geisel, era desenvolver a indústria, mas não era qualquer indústria, era a indústria que economizava dólar e era a indústria de bens industriais básicos, siderúrgicos, etc. Exceto por celulose, que estava lá, todas essas coisas fracassaram por excesso de protecionismo, né? Por quê? Porque a hora que você põe na base do desenvolvimento industrial o aço e os produtos químicos e petroquímicos, dos quais deriva tudo que vai chegar até o consumidor, 25%, 30% mais caro que o internacional, você mata a competitividade do que vem depois. Então não dá para ter um automóvel competitivo se o aço custa 20%, 25% maior que o aço importado. Não dá para ter outras coisas competitivas, eletrodomésticos, esse tipo de coisa, se as resinas por protecionismo são muito claras. O que é curioso e me chama a atenção, que até hoje não foi absorvido, é que, meio que por conta, né, o setor agropecuário começou a se desenvolver por alguns lances muito conhecidos, você conhece. 75 está fundada a Embrapa, que começou a desenvolver. São Paulo já tinha uma longa história de programa de pesquisa. Então, de repente, nós conseguimos, nesse segmento, ter um avanço tecnológico, né? E como sempre foi a agricultura, na forma lá atrás do açúcar e do café, que gerava os dólares, a agricultura sempre foi ligada ao exterior, né? E passa um tempo, ficamos um gigante na agricultura. O Brasil hoje é uma coisa muito impressionante, como é grande em cima disso. E por que lá foi e a indústria ficou? Eu acho que é perceptível isso. No caso da agricultura, as duas bases grandes para essa situação é o desenvolvimento de tecnologia e de pessoas, de mão de obra, capazes de operar essa tecnologia que eleva permanentemente a produtividade. E no caso da tecnologia agrícola, ela virou endógena ao sistema. Ela tem a sua própria fonte de alimentação. Parece um problema novo, uma lagarta, uma coisa assim, o setor produtivo vira para a pesquisa e fala, tem uma lagarta, de nome estranho, Helicoverpa, né? Mas essa lagarta está acabando com a produção de soja. Em 3 anos, o sistema de pesquisas que já estava formado, que era bom, que tinha um funding razoável, resolve esse problema e a soja vai embora e nós atropelamos os Estados Unidos e todos os outros. Então, produtividade que gera competitividade e ligação com o exterior. A agricultura que lá atrás era puxada pelo exterior através do açúcar e do café, de repente entrou tudo. Entraram os grãos, entraram as carnes, é uma porção e continuam entrando coisas novas. O que aconteceu com a indústria? Fechou-se, numa proteção bastante grande, e pouco eficiente, não é competitiva. Nós temos o melhor minério de ferro do mundo, uma indústria de aço que não é competitiva, simplesmente não é, ela não vive se não tiver 25% acima mas a China subsidia, em certos momentos sim, mas isso aqui sempre foi verdade, mesmo quando a gente disputava com o Japão, quando disputava com a Coreia, disputava com as outras coisas. Então você tem uma indústria cada vez mais fechada, nessa indústria tem um pedaço que descola para estar servindo a área de commodities. Essa vai muito bem, trator, tem uma porção de coisas aqui que vão bastante bem, inclusive na área de TI.
Então, hoje é visível o olho nu, só que levou 25 anos para perceber isso, né? É tecnologia, produtividade e ligação com o exterior, né? Fechamento, baixa produtividade, protecionismo, produção cara, mercados que nos envolvem. Eu acho que isso tem até uma resposta hoje que a gente tem para isso, mas tem uma característica, aí eu peço licença para fazer um parênteses, né, de uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que é o seguinte, e eu morei 2 vezes nos Estados Unidos, por períodos curtos. A comparação com aquela sociedade, hoje lá está meio diferente, mas no que é o seguinte, a sociedade brasileira não gosta de mudar. É duro falar isso, mas não gosta de mudar. Em qualquer área. E as experiências históricas mais crescentes, todos vão na mesma direção. Você se defende, segura até o fim o sistema político e ainda quer arrumar uma coisa adicional. O termo linguagem popular é passar um pano adicional em setores que estão morrendo, evidentemente estão morrendo por esse lado, mas vai até o fim. Diferente da Europa, dos nórdicos, dos americanos, eles encaram a mudança com mais facilidade. Então, essa mudança, então faz o quê? A gente tem um sistema que ele só muda com o pé no abismo. E a experiência histórica é a inflação. Precisou chegar até a hiperinflação quase totalmente aberta para que realmente isso virasse prioridade e a gente pudesse ter o plano real, diminuir a inflação. Eu tive com o Gustavo recentemente, ele até falou isso, o problema do Brasil a gente não foi nem a maior intensidade de inflação, né? Não foi como a Weimar Republic, e nem foi a mais longa, mas foi a combinação da mais longa com a maior intensidade, que no acumulado dá o maior... da maior inflação que tem, a mais longeva de todas. Não gosta de mudar. Foi assim com o setor externo. Nós precisamos, né, e aí foi na saída do Plano Real, na entrada do primeiro governo do Lula. O Marcos participou intensamente, aí tinham, enfim, o Arminio no Banco Central, Pedro Parente, aquela coisa toda. Né? Precisou passar mais aquela crise para dizer o seguinte, ó, nós temos que acumular reserva, porque senão não dá. E conseguimos fazer isso. É uma segunda pré-condição, mas enquanto fez tudo isso, acabou parando de crescer. Então, nós estamos eternamente melhorando aos poucos. A bola da vez hoje, evidentemente, é um desarranjo fiscal. É evidente que tem um desarranjo fiscal, não precisa gastar muita coisa para isso. Mas o que acontece? Os sistemas interessados na expansão do gasto fiscal travam tudo, que é isso que nós estamos vendo. Então, as coisas não andam, vão devagar. Então, aí voltando à sua pergunta original, né? Qual que é o nosso papel nisso daí? Né? É decisivo, porque se nós, economistas, não refizermos adequadamente o diagnóstico, vamos continuar brigando com o passado. Mas não é só isso. E aí são só alguns que têm talento para isso, né? Que é a capacidade e a disposição de levar isso para o sistema político, né? E, de alguma forma, ter a felicidade de ter uma liderança, como foi o Fernando Henrique, é um ponto fora da curva, que fosse capaz de organizar a parte política para essas coisas irem adiante. Quando começa a derrapar essa outra coisa, então fica... E para mostrar como, você não precisa ser muito exigente, o curto período do Temer, nós fizemos muita coisa de reforma, muita coisa foi adiante. Na trabalhista, previdenciária, mas ficou aquém do que precisava. Estamos de novo aqui derrapando em cima desse tipo de coisa. O Brasil ficou melhor nesse período? Claro que ficou, muito melhor em muitos diagnósticos. Mas o básico, e é o problema básico do meu ponto de vista do economista num país não desenvolvido, é como é que a gente consegue fazer esse país ficar desenvolvido. Antes de resolver isso, as outras coisas, isso aqui é o básico da coisa. E não é por culpa, eu acho, da profissão de jeito nenhum, mas o fato que esse conjunto, nós não conseguimos trazer o Brasil para um nível de desenvolvimento que facilmente ele considera. Porque você olhar nos setores que minimamente põem do jeito certo, e o agronegócio é o melhor desses exemplos, eu trabalho tanto tempo nisso, é impressionante o que se consegue fazer. É muito impressionante o que se consegue fazer, né?
Mas eu acho que a indústria ainda segura muito isso. Tá, vou tentar colocar algum desses conceitos na realidade atual, né? Eu vi um podcast seu que você menciona muito bem o princípio de Ulisses, né? Que você diz que o Congresso hoje é pior do que o de ontem, mas fique feliz que vai ser melhor do que o de amanhã, né? É porque parece, de uma maneira ou de outra, a gente já falou isso em vários programas aqui, né? Parece que a gente conseguia fazer coisas maiores no passado do que a gente Sim. consegue fazer hoje, em termos de que você falou, mudar, né, e se adaptar à mudança. Até porque a gente teve que mudar porque o país estava completamente quebrado. Mas qual é a sua leitura do Congresso? De um lado você me diz assim, cara, Rui, tem que vir mais de baixo para cima da microeconomia, mais dados, mais mudanças micro no país, né? Como a gente desenha planos, como a gente desenha aposentadorias, como a gente desenha incentivos, né? Da parte de baixo para cima, mas ao mesmo tempo, a impressão que tem, e vou ser sério, não parece ser só no Brasil, é que congressistas no mundo são gerenciados em rede social hoje em dia, né? Então, antigamente você tinha mais conhecimento de causa, hoje a coisa parece mais superficial. Como é que você lê isso e como é que a gente consegue atacar esse quadro? Antes de tudo, você tem toda a razão. Essa mudança da rede social, né, que entrou por esse caminho do engajamento, mas é uma coisa de fato superficial, que transforma tudo em fla-flu, né, Nós contra eles, né? nós contra eles, sem grande reflexão, né? Aliás, não pode ter grande reflexão, né? Isso é o inferno. Mas eu acho que tem um outro aspecto que nós precisamos ter, o de baixo para cima também é em relação a com um sistema político muito frágil, muito fraco, é a sociedade que faz mudar. Por isso que, na minha percepção, a gente só muda quando certos problemas atingem o insuportável, do insuportável, do insuportável. Né? E isso vale para... A gente fala economicamente, a inflação é o mais. Mas está acontecendo isso aqui com violência, com criminalidade. Você vê claramente que já era para ter mexido muito mais as coisas do que aconteceram. Né? Mas é preciso ficar tão ruim que aí tem um empurrão da sociedade e aí enquadra o Congresso. Então, ao mesmo tempo, é verdade, o Congresso é cada vez mais fraco. Porque quando, no Plano Real, minha experiência de governo, era comum dizer, você tinha uma elite no Congresso, e tinha mesmo, tinha umas 50 pessoas entre Senado e Câmara, em que, nos principais problemas, tinha gente que entendia mesmo daquilo, que conhecia de verdade. Não eram só os grandes economistas que passaram por lá, mas tinha gente de setores específicos que entendia de energia elétrica. Hoje não tem literalmente ninguém que você possa contar, todos os líderes, e realmente isso é um enfraquecimento grande. E, portanto, isso torna mais difícil as coisas, e tem que vir, eu acho que esse empurrão tem que vir de fora, tem que vir de baixo para cima, assim como tem na parte técnica, essa coisa de baixo para cima, mas tem também na coisa política. O que move é quando você tem algum movimento que vem nessa direção, só que isso é muito difícil de acontecer, a começar do fato que precisa ficar muito ruim antes de melhorar. E, de certa forma, a gente tem um pouco isso. Essa é uma das nossas dificuldades. Quer dizer, está demorando 10 anos, e por isso que demora tanto para dar. Eu acho que hoje a boa notícia, de verdade para mim, é que a imensa maioria da sociedade, não é dos economistas, porque isso já tem essa percepção há tempo, está começando a se convencer que governo grande demais não resolve. Ou seja, que a parte fiscal, a parte orçamentária, tem que ser um pouco diferente do que vem vindo. É igual, no Brasil todo isso não é igual. Você é mais em umas regiões, em certos tipos de cidades do que outras, mais em empreendedores individuais do que outros, mas tem essa massa crítica que percebe que déficit público, Estado muito grande, insistir em manter os Correios que quebram a cada 5, 6 anos e aí drena dinheiro. Eu acho que estamos perto, nesse sentido, eu sou otimista. Será que isso não é efeito positivo de redes sociais também? Porque eu acho que parte disso, não sei se você concorda ou não, veio de uma certa revolta da população de ver os benefícios que existem
em setores, né? Eu vejo cada vez mais isso. É impossível você, como cidadão, não se revoltar de como seu dinheiro é gasto, né? Então, Não, é você isso. vê que você não está recebendo nenhuma benesse no final das contas. Muito está sendo tirado de você, né? Não, e isso é a rede social, mas qual é a base disso? É o rapaz, a mocinha de renda relativamente baixa, que não tem mais, como no passado, a ambição de ser funcionário público. Quando eu estava na faculdade, a ambição das faixas de renda médias e para baixo de médias era, de algum jeito, trabalhar para o Estado, porque tinha estabilidade, ganhava razoavelmente bem para o que fazia, tudo mais. Isso acabou. Então, essa combinação, né, do pessoal mais jovem, que tem ambição natural do mais jovem, e que vê no empreendedorismo um caminho que ele vai tentar construir, e tem muito a ver com a rede social, claro, você tem toda a razão de estar colocado, é um combo, né? São as duas coisas, é isso que está mudando, ao invés do assistencialismo tradicional, do bolsismo tradicional, que claramente teve um momento que foi muito positivo, mas que isso foi ultrapassado. Né? A concepção inicial, Bolsa Família, dessas coisas, tinha muita base para isso, foi um sucesso. Agora, como é que você pode ter um país em que a PNAD diz que nós temos 240 mil pescadores artesanais e tem 1.400.000 pessoas recebendo benefício por ser pescador artesanal com fila na porta? A hora que você vê um negócio desse, é impossível. A última vez que eu vi o número, em Brasília tinha 40 mil pescadores artesanais. Se puser em torno do lago, não cabe. Né? Não tem, como é que tem? Não tem. Ali tem, virou uma coisa que, de uma ideia nova, criativa, que se levava para adiante, é uma coisa que envelheceu, amadureceu e que tem um belo pedaço, não é tudo, muito mal usado e um enorme gasto público. E por aí vai, nesse tipo de coisa. Então, eu acho que mas volta ao nosso ponto, precisou muito tempo e muito tempo sem crescer para que você começasse a formar esta geração, esse caminho de expressão. Por isso que os economistas, outros profissionais também, tem que ter o lema no escoteiro, é sempre alerta, porque essas coisas mudam. Se você não tiver alerta, o teu diagnóstico envelhece, e aí tua recomendação de política envelhece, e aí vai mal, que é o que a gente tem. Né? Uma coisa que eu vi uma frase sua que eu não tinha visto de outra pessoa, ser sincero, que eu achei interessantíssima, tá? Você mencionou o seguinte: hoje a economia, as pessoas querem trabalhar separadas uma das outras, né? E daí, mas o problema é esse, né? O problema é quando você entra numa economia. Eu quero tocar na parte da produtividade, quero ser seu sentimento. Eu queria mencionar essa frase que eu achei sensacional, em que a pessoa, quando vai trabalhar sozinha, ou motorista de Uber, ou com entregas, ou o que quer que seja, no segundo mês ela já está no topo do salário, sem plano de carreira, porque não consegue subir da produtividade dali, não tem outra maneira. Você está com a bicicleta, entrega, não tem como subir a produtividade dali. E parece que no Brasil... Então isso não é solução, entendeu? Você pode empregar muita gente assim, mas isso não é solução para aumentar a produtividade do país. O que deu errado na sua visão da produtividade do Brasil e quais são os caminhos para a gente se reencontrar nisso? Olha, esse fenômeno é basicamente um fenômeno urbano. Né? Exatamente como nós falamos, o setor agropecuário, e é no Brasil inteiro, avançou mais nos lugares, menos nos outros, mas foi muito longe. Né? Eu acho que, antes de tudo, quando eu olho pela experiência do que deu certo, e eu conheci de experiência da Embraer, que na verdade começou no projeto do ITA, nos anos 50, até virada, né? 70, 80 anos, né? Não, porque foi logo na pós-guerra. Esse negócio foi o projeto bem sucedido. A história é uma história fascinante, né? Mas é isso, né? Que para poder fazer avião você precisa ter capacidade, vai vir para trás, e os próprios militares da aeronáutica, isso eu estou falando de 1950, dizer assim, ó, se não tiver engenheiro não tem avião. Isso é daqui. Então, como é que faz engenheiro? Faz uma escola de engenharia.
Para fazer uma escola de engenharia, ou uma engenharia que não tem aqui, como é que você faz? Bom, vai para o MIT, faz um acordo com a universidade, faz uma escola de ponta, aí dentro da escola faz as primeiras experiências. Então, a primeira coisa é educação. Né? Essa aqui e por essa uma coisa assim, eu não sou embora tenha sido professor por muito tempo, né? Não quero me aventurar nessa área porque eu não me sinto especialista, mas sei que educação é muito mais do que o volume do orçamento. Né? É muito mais complicado do que, tem muito mais envolvimento de engajamento, é muito mais, mas claramente o que teve de diferente... Processos micro, né? É muito mais que orçamento, é processo micro, né? Exatamente. E isso o setor agropecuário teve desde esse começo. E até que acumulou um negócio suficiente para fazer um boom, que foi começou nos anos 70, mas foi de 90 para frente, onde você abriu de vez aí, ó, e deu um salto da agropecuária. Nós não tivemos isso na cidade. Né? Quando eu estava no secundário, né, nós tínhamos escolas de excelente qualidade, mas eram poucas. O Brasil não conseguiu o desafio de universalizar a educação e manter um mínimo de qualidade. Outros países conseguiram. Nós não conseguimos. Né? Até hoje, assim, a despeito de ter aumentado dramaticamente o orçamento da educação, a qualidade ficou para trás, e ficou muito para trás. Então, acho que a primeira coisa para responder isso daí é conhecimento que envolve a escola, a pesquisa, esse conjunto que está aqui, que tá aqui feito. Isso, nas cidades, nós tem alguns nichos, tem algumas coisas, mas muito pouco. Tem muito pouca inovação nesse tipo de coisa. Sabe que eu vi um dado interessante hoje do secretário de Educação de São Paulo, que um aluno no ensino público no Brasil custa tanto quanto um aluno no sistema privado. O preço que o governo paga é o mesmo da mensalidade média. Quer dizer, e logicamente o ensino público a gente sabe que tem uma defasagem em relação ao privado. Então não tem nada a ver com dinheiro, a gente está colocando a mesma quantidade de dinheiro. Porque é qualidade. Uma das descobertas que vários especialistas, me louvando num trabalho do Instituto Ayrton Senna, e depois virou um conhecimento geral, a importância do diretor da escola primária. Por quê? Porque o cara que está lá olhando, o menino ali, há 2 dias que não vem, vai atrás dele. Por que não vem? Por que não está vendo? Mas eu me lembro de uma outra pesquisa do Ayrton Senna, que foi feita com Harvard, acho que Harvard ou MIT, né, de ir em algumas salas de aula do ensino fundamental, e o pesquisador ficava medindo quanto tempo de aula mesmo, nas 4 horas de aula, tinha. Era 1h e 22 minutos, em média, para 4 horas de aula. Tirava o recreio, quando a professora estava escrevendo na lousa, quando saía para tomar água e voltar. Medido no relógio, para 4 horas teóricas do dia de aula, era 1h e 22 minutos gasto com ensino propriamente dito. O resto eram outras coisas que não eram ensino. Então, 1 hora por dia, 1h30 por dia, não dá para aprender muita coisa, para levar esse tipo de coisa. Então, tem mesmo. Essa combinação E no caso da agricultura, qual foi o grande truque? Um dos grandes truques. Criaram-se escolas, seja de nível superior, de nível médio, e estas escolas tinham, desde o nascimento, uma ligação muito próxima da clientela, que é o produtor. Ou seja, o que eles iam pesquisar respondiam a necessidades objetivas daquele cara que está lá. Tá? O grosso da nossa educação, especialmente a educação pública, é burocrática. Não tem esse tipo de coisa. Tem exceções fantásticas, tanto que tem coisas que dá certo. Mas essa coisa muito dinâmica, de uma coisa, e nós ficamos para trás nisso. Ficou muito associado com o volume de grana que você coloca na coisa. Isso pode ser uma pré-condição, mas está longe de ser uma condição necessária. Então, o que transforma mesmo, que é conhecimento, ensino, pesquisa, etc., que é o que permite aprender coisas novas. E olha que a gente tem uma experiência por causa da TI,
do celular, etc., e que é reconhecida. O povo brasileiro é muito propenso à inovação, à novidade. Uhum. Ele aceita discutir a novidade. Por isso que, às vezes, mesmo sendo público, tem uma coisa bem feita, como foi o Pix, ele fala assim, buf, é aceito com uma taxa de expansão muito maior do que a maior parte dos lugares do mundo. Então, tem um material positivo aqui. O que falta Eu acho engraçado isso que você mencionou mesmo, porque eu já tive um chefe inglês uma vez que ele falou para mim assim, o Brasil é o país onde o setor privado trabalha bem, o setor público trabalha mal, né? O setor público brasileiro é muito aquém, porque, na verdade, o brasileiro tem essa coisa, o brasileiro, no empreendedorismo, ele trabalha como se fosse um americano. né? Né? Mesmo nas comunidades, você vai na comunidade, tem ali, tem a manicure, tem Claro. a pessoa está trabalhando com empreendedorismo. E contraste com o que você falou, né? A população brasileira é muito dada a uma inovação quando ela pega, mas o governo brasileiro, a maneira que a gente se governa, né? Porque não chegou de Marte essas pessoas, somos nós mesmos o governo, a gente vai até a crise não ter solução para que a gente possa dar Só aí solução a que essa muda. crise. Olha, nesses 50 e tantos anos de profissão, se alguma coisa eu aprendi é isso. O país não gosta de mudar. O sistema político é tal que ele está montado para garantir o status quo. Ele é feito, de Não certa parece até forma. que piorou, não? Para manter. Sim. Parece. Não, e você tem períodos de. Sem dúvida, a qualidade é pior que a lei do Ulisses traz de volta. Mas quando você tem uma qualidade do Congresso como tem hoje, que é lamentável e sabe que tem chance de ficar pior, é verdade o que o Ulisses falou, então aí fica muito difícil. Porque na vida, no micro e no macro, tem um papel de liderança que não pode deixar de existir. Uhum. Né? E mesmo no contexto o mais democrático possível. Não estou falando de autoritarismo, não é que você precisa ter autoritarismo para ter liderança, né? Mas tem que ter liderança, porque senão as coisas ficam muito. Tem que ter a inspiração, né? O líder que inspira. Esse negócio é de verdade, funciona mesmo. Então, eu acho. Então, quando você dá essa possibilidade da criação, da criatividade, de empreender, de fazer, e, de novo, eu acho que o setor agropecuário, no geral, é um grande exemplo disso. O que a gente conhece, para quem acompanha, no nível bem micro de experimentos, tentativas, de coisas, vai fazendo, de repente tem uma resposta mais geral, né? É muito impressionante. Isso a gente chama de engajamento, né? O engajamento é muito maior, né? Então, só um exemplo, para botar um pouco a bola no chão, esses sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, que já seguem crescendo, ou a chamada agricultura regenerativa, né? Isso está sendo moldado, experimentado no país inteiro, com diferentes composições, respeitando a região, a latitude, o clima. Quem que faz isso? Milhares, até milhões de pessoas em pequenos e médios empreendimentos, até que vai surgindo um certo conhecimento, né? E isso se vira uma tecnologia de uso geral. Mas o processo por que passa isso, não temos isso no setor industrial, com raríssimas exceções, né? E mais do que isso, você olhar para o outro lado, você pegar no setor industrial o que é bem sucedido, a Embraer é o que todo mundo pega a WEG, por exemplo, né? Você vai ver que tem a mesma, de certa forma, a mesma receita, né? A WEG, desde o seu nascimento, preza pela inovação, pela produtividade do chão da fábrica e pela ligação com o exterior. Então, são as duas coisas, né? É um sucesso extraordinário, em boa parte por causa de. Se você olhar a química que está lá dentro, é mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente não consegue, nas cidades, foi difícil generalizar isso para muitos setores. Nós temos alguns. TI é um setor de um dinamismo extraordinário, mas quando você vai generalizar, e acho que tem muito a ver com essa coisa, protecionismo, regulação eventualmente inadequada, não tem tanto suporte aí ao empreendedorismo, e aí você vai ensinando, né, que se você conseguir a proteção do Estado, o lobby, o nome que você queira dar, eventualmente é bem sucedido. Aí você garante a estagnação.
Não, inclusive, vamos pegar esse gancho para a gente falar um pouco lá de fora, porque é o seguinte, você falou do aço aqui no Brasil, né? Mas eu vi uma estatística do Larry Summers outro dia que eu achei interessante. Ele falou mais de 60 pessoas, o número de pessoas que trabalham na indústria de aço nos Estados Unidos, vis-à-vis o número de pessoas que usam o aço em outras indústrias, é 60 para 1. Então aquele aço... Mas é exatamente isso. Mas esse é o erro original do plano do Geisel. A hora que tornou a Petrobras, a petroquímica, imensamente caro, hoje o gás natural no Brasil, que baixou de preço, $13. Nos Estados Unidos, 3. No Oriente Médio, 1. Em outros lugares, um pouco mais. Então, não tem jogo. Se você vai pagar $13 para o gás natural para fazer uma transformação e para virar um plástico, e o outro é $1, o outro é $2, o outro é $3, não tem jogo. Fica tão caro na base da pirâmide, né? E é isso que vem, a gente traz. Não consegue mudar, porque ao mesmo tempo, esses segmentos, em parte por ser estatal, em parte por ter um lobby fenomenal, eles conseguem se defender de um jeito que não passa, não vai para frente. Então, e é isso que você fala. Né? E está acontecendo uma coisa meio silenciosa por baixo, mas que eu conheço o suficiente para mencionar aqui. Toda a produção de bens próximos do consumidor que envolvam eletrônica está abaixo do radar, tudo coisa menor e pequena, baseado em alguns centros de conhecimento aqui, por exemplo, aquele Instituto de Santa Rita de Caldas, de Eletrotécnica, Eletrotécnica é do passado, né? Que é uma ligação forte com os chineses para desenvolver os produtos, sejam produtos de segurança na casa, pequenos eletrodomésticos, pequenas coisas desse tipo, que é livre. Você, em uma semana, você com um contato adequado na China, sabendo onde procurar, você tem o protótipo, você tem a colocação, aí entra... Então, fica um negócio em que aquilo que é básico é fácil de você desenvolver, barato e dá para fazer. Em cima disso, você faz um produto competitivo sem precisar de produção nenhuma. Né? Agora, você vai fazer o contrário, eu preciso botar uma peça de aço, e o aço é 25%, 30% mais caro que o importado, meu negócio não tem mágica, vai ficar caro. E vai ficar caro... É o que você fala até da Embraer, da Embraer, né? A Embraer não faz motor, não faz os avionics, né? Você sabe que eu participei, fui do conselho de administração da finada Varig com o Osíris, e aprendi muito com ele. E ele dizia uma coisa simples, assim, olha, a sorte, nós da aeronáutica, da Embraer, é que avião cai. Avião cai, então ninguém quer fazer um avião para morrer dentro dele. Então qual foi a definição na partida que é exatamente oposta do plano? O avião da Embraer, desde os primeiros desenhos do Bandeirantes, que não existe mais, ele tinha 2 princípios importantes. O que nós não sabemos fazer, motor e os aviônicos, importado do melhor do mundo. Até hoje é assim. GE, enfim, todos os aviônicos também. Né? É porque se não tiver isso bem feito, o avião cai. Né? De outro lado, o conceito de fazer o projeto, eles tiraram da indústria aeronáutica russa, que é pouco frufru, muita robustez e economia. Por isso que quando você compara o avião da Embraer com o da Bombardier, o da Embraer jantou da Bombardier, porque o da Bombardier veio, eles pegaram um avião executivo e aumentaram o avião executivo. Ora, o avião executivo é para gente rica, é caro para burro, né? Então ele é concebido como um carro de luxo. Ele é uma coisa, tanto é que a Porsche, quando a Embraer começou a fazer avião executivo, ela pegou consultoria da Porsche, dos produtores de automóveis que sabem como fazer aquela madeirinha. Os primeiros da Embraer, qual era o princípio? O aviônico, o motor e os aviônicos, o melhor possível, o resto é o produto leve, sem frufru, e econômico no consumo, que é o que ele podia adicionar. E até hoje isso é verdade, por esse lado. Né? Então, em cima disso, se conseguiu montar um projeto em que tem um monte de importação,
não é autônomo, nacional, não tem coeficiente de nacionalização, é aquela que precisa, aí vai comparar com a experiência na área do petróleo, das plataformas, daquele período, com os índices de nacionalização desastrosos que deu o desastre que aconteceu naquele período. Então, tem muita resposta, mas tem que ter engenho, né? Engenharia vem de engenho, né? Tem que ter engenho e a economia tem que estar do lado desse tipo de coisa. E aí de como você transfere esse negócio macro para um programa micro para um programa macro, que é um desafio para nós grande, tá certo? Mas é possível. Sensacional, né? Eu acho que a mensagem para ficar, que eu gostaria que ficasse na cabeça das pessoas é essa. Se você quer fazer uma indústria competitiva, globalizada, e você coloca muito componente nacional ou requerimento, você mata justamente isso, né? Porque as partes que você não consegue fazer, como tudo é uma integração enorme. O Milton Friedman falava isso, ninguém sabe fazer um lápis, né? Quem faz a grafite não faz o corpo, quem faz o corpo não faz a borrachinha. Então, se você exige componentes nacionais em excesso, você não tem todas essas capacidades, você fica completamente não competitivo. Não, e aí o dono dessa empresa sabe que não é competitivo, então ele sabe que ele precisa ter proteção política para poder sobreviver. E aí entra Aí entra desse nó que nós conhecemos. Só estou consciente do tempo de tudo que a gente tem que cobrir. Eu estava falando da questão do Larry Summers, né, que ele reclamou das tarifas do Trump, né? Disse assim, poxa, 60 vezes mais indústria precisa de aço do que gera aço nos Estados Unidos. E os Estados Unidos parece estar indo para esse lado aí que você disse que você não gosta, né? Como é que você está vendo o cenário internacional no momento? Eu acho incerto, seguramente, perigoso, seguramente. Vamos falar, então, basicamente de economia, né? Tem outras áreas que não vem ao caso de falar. Eu acho que, no caso, o centro de toda a discussão é o programa americano, né? E eu acho interessante uma observação que eu vi, Rui, que é o seguinte: nos Estados Unidos tem um split, uma divisão entre os MBAs e os PhDs. O que é essa imagem? Não sei se você já viu essa imagem. Não vi. Não, eu achei sensacional. Essa imagem não é minha, hein? Mas eu não lembro quem fez esse negócio. Os MBAs são os caras que fizeram Harvard Business School, foram para Wall Street e são os gestores de fundos. Tá? Esse grupo, com o Trump, se tornou enormemente otimista, por duas razões. Porque põe uma fé total no resultado da inteligência artificial e nesse boom de investimentos. E dois, porque tem muita fé em que a redução da regulamentação vai dar muitos negócios, mergers, acquisitions, etc. Então, basicamente otimista, como tem dinheiro para burro e tem as 7 gigantes, está o Standard & Poor's onde está e todas as bolsas lá. Os PhDs, né, eles são formados nas escolas de economia. Né, e aí vem com aquela posição meio assim, dizer, olha, toma cuidado. Por quê? Na escola de economia, nós, entre outras coisas, aprendemos com muita segurança 2 coisas. Tarifa faz mal para a inovação, para a competitividade, etc. E muita tarifa faz muito mal para tudo isso e vai tirando... as tarifas vão tirar um pouco do excepcionalismo americano e vai fazer, e não é por acaso que está aparecendo junto, você falou em aço, né? Então a Nippon Steel para comprar a US Steel tem que ter certas regras e tem que dar um golden share para o governo americano, coisa que é inacreditável, isso nunca aconteceu. Né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que os PhDs aprenderam, né, é que déficit público faz mal. E no caso americano é pior, porque faz mal, porque o tamanho do déficit aumenta a necessidade de colocação de papel. Né? E que papel é esse? É o papel sem risco do mundo inteiro, que são os treasuries de 10 e de 30 anos. Né? Então começa a aparecer prêmio de risco nisso daqui. Então quando você pega a tarifa, que vai no curto prazo pressionar um pouco da inflação, mas mais do que tudo, o perigo dela é que ela vai criar campeões nacionais, de certa forma, e isso aqui vai dar um problema gigantesco. Então, os MBAs estão otimistas para burro, e até agora está dando certo para eles, tá certo? E os PhDs estão dizendo, nossa, vai ter uma crise enorme. Eu estou do lado dos economistas aqui, tá? Eu vejo com um problema complicado. Ou seja, no curto prazo, está desacelerando a economia americana,
E para isso sugeria que teria que baixar juros, tudo mais, mas a inflação vai subir, não tenho dúvida que ela vai subir para cima de 3, ela está escapando da meta de 2, e o déficit público vai criar um problema que aqui a gente conhece bastante bem do que é, mas vai criar um problema adicional, que é a confiança no dólar, e que vai ter dificuldade. Então, acho que esse é o básico do cenário internacional, deixando geopolítica de lado, essas outras coisas, está nessa incerteza e ela se espalha para o mundo. Pode, no curto prazo, dar sim. Bom, muita gente diz, olha, então eu vou comprar um pouco de Brasil, um pouco de não sei o quê, tal, para escapar daqui, etc. Mas se você olhar para o que importa para o macroeconomista, onde que isso vai terminar, eu acho que não vai terminar bem. Você concorda com aquela expressão que estão, em certo ponto, brasileirando os Estados Unidos? Eu concordo. Concordo, porque se você pegar, isso é inesperado, não sei se todo mundo esperava, mas é um pouco surpreendente, né? Essa questão de você fazer política industrial do tipo da política industrial aqui de nós, né? Você tem Golden Share, é inacreditável, né? Na NVIDIA deram uma licença para exportar para a China, mas 15% do resultado da exportação vai para o governo. Não é nem Golden Share, é um share mesmo. É inacreditável estar acontecendo esse tipo de coisa. E, de outro lado, né, você está correndo o risco, com esse orçamento, de ter uma dominância fiscal, que é um tema que a gente conhece e já passamos por perto muito grande, e antes disso, de uma certa repressão financeira, né, que claramente está dentro né? Por exemplo, nesses fundos de stablecoin que são lastreados em papel do Tesouro, o secretário do Tesouro está vendo, isso é uma boa forma de virar a dívida pública. Só que o stablecoin vai comprar, mas qual é a taxa de juros que está atrás daquilo? Qual é o valor daquilo lá? Tem prêmio de risco? Então, é mesmo. É curiosíssimo isso, mostrando que, como o problema dos economistas fica complicado, como as coisas mudam, né? Então, de repente, né, o Partido Republicano, que era o grande defensor do livre comércio e tudo mais, acaba dando suporte para uma política que parece realmente uma política do Sul. É verdade, eu concordo integralmente com isso. E mais, vai cobrar um preço. Para a indústria americana, vai cobrar um preço e não vai ser pequeno. Tá certo? Não vai Tem ser certos pequeno. paralelos interessantes, né? Até tipo assim, logicamente, paralelos não quer dizer que sejam necessariamente verdade, mas são coisas interessantes. Tem a parte produtiva da economia que você falou, que é a inteligência artificial, que está fazendo tudo crescer muito rápido. Parece a Embrapa deles, né? Parece ali a agricultura deles nesse momento, mas tem do outro lado ali a volta de princípios que lembram até muito o Brasil, né? Que você favoritismo de alguns setores em termos de tarifa, né? Proteção nacional. E como a gente viu no Brasil, você mencionou isso bem, né? Essas coisas se retroalimentam, né? Claro. Porque você diz assim, eu quero uma indústria nacional de aço, daí o cara de aço diz para você, mas só consigo se você me der algumas benesses. Claro. E aí aquela coisa ali... Vai criando, vai se perpetuando. Agora, o que eu acho que é ainda mais complicado, que mesmo na área da inteligência artificial, e aí os MBAs, eles têm um racha dentro deles, que é o seguinte, este valuation dessas empresas está adequada ou está extrapolante? Porque é tão grande o valuation que precisaria crescer o grupo da inteligência artificial mais de 20% ao ano, por mais de 20 anos, para justificar os múltiplos atuais. Pouca coisa cresce mais de 20% por mais de 20 anos na história. Pode ter uma primeira vez, mas há muita gente competente dizendo o seguinte, olha, até a inteligência artificial pode dar certo, mas se você olhar para trás, nos booms, desde as ferrovias e tudo mais, toda inovação tecnológica que veio para ficar gera um boom que na primeira rodada não é sustentável. Aí na segunda rodada é que vai... E esse é um ponto interessante, né?
E vivendo o dia a dia, o bonito de tomar o risco da economia, que você não sabe, Não né, se é o sabe. cara. Mas as ferrovias, eu lembro das ferrovias no Reino Unido, o investimento, o capex era maior do que o PIB Não, o mas é uma capex coisa, planejado era maior que o é PIB uma coisa louca. E no Reino Unido foi pior, teve É, dois, é. dois ciclos completos do americano, um só. Então, eu acho que está extrapolando isso. No momento, acho que pouca gente está dando atenção para isso, né, em que as sete magníficas, no passado, tinham uma grande vantagem de serem empresas asset light. Uhum, A Apple, mais que todos, era o exemplo uhum, de um negócio vigoroso asset light. Investindo trilhões em data centers, elas começam a ficar asset heavy. Então, uhum. é mais complicado ainda a alavancagem em cima do asset heavy, porque aí liquidez pode fazer. Você vê até Então, a Oracle emitindo dívida, né? pois Está é, emitindo dívida. e Né? com balanço É, positivo, estão financiando, é. exatamente. Né? Mas mais do que a Oracle, a própria. Qual foi delas que tem um negócio grande financiado? Eu não me lembro se é o Google ou se é o Alphabet. Enfim, tem outras também fazendo isso. Então está muito arriscado Uhum, essa coisa. Então você vê que eu também na série, nunca antes, eu não me lembro de ter visto uma coisa tão, assim, tão extraordinariamente alavancada, mesmo que você vá bem para o passado. uhum. Como você falou, século XIX. Então está perigoso para esse lado também. Então, o que me chama atenção no cenário internacional é isso, que nós estamos num momento difícil e que nós vamos ser, certamente, é, continuar participando. Tem boas Hum. oportunidades para a gente, tá certo? Mas é um cenário que a gente tem que olhar com muito cuidado. Zé Roberto, eu ficaria aqui mais 2 horas com você, certamente, mas o pessoal ali já está me Já está olhando indicando feio. que a gente está perto da hora de fechar. Eu queria pedir dois favores para você, cara, para a gente poder passar a mensagem para o público. O primeiro deles é que mensagem você teria para a juventude, né? Para a pessoa que está querendo começar a carreira, gosta do mercado financeiro, gosta de economia, quer ajudar o país, quer fazer o país crescer, né? Quais são os caminhos que esse jovem poderia tomar, né? E pode ser até um jovem de 50 anos, mas um jovem de cabeça, né? O importante é esse, Que né? queira desenvolver e levar o país para frente, né? E o segundo, talvez uma recomendação de leitura ou de alguma coisa importante aí de material que esse jovem poderia consumir. Olha, eu acho que a coisa que eu gostaria de dizer, primeiro, né, para os jovens todos, é decisivo uma boa formação. Por mais que tenha mesmo que correr atrás dos sonhos, seguir os instintos, etc., né, a formação é fundamental. E eu gosto muito, né, da formação que é a base do que foi a fundação da Escola de Engenharia do INSPER, Uhum, que é uma combinação de engenharia com empreendedorismo, que eu acho que é isso que o mundo de hoje uhum, pede: conhecimento, engenho, né, com entender bem o que é essa coisa de empreender, porque nós estamos num mundo cada vez mais nessa direção. E como todo jovem, a maior parte sonha em ter talvez o seu negócio ou ter alguma coisa dessa direção, mas não abrir mão da por quê, né? Porque o mundo de hoje, não é de hoje, mas vai continuar assim, é caracterizado por mudanças muito rápidas e relativamente pouco tempo, mudança de paradigmas. uhum, Então, para quem já está no mercado trabalhando, o maior desafio, e eu falo isso à vontade, porque eu estou veterano, para não dizer que eu estou velho, mas o que eu faço de consultoria econômica me obriga necessariamente a todo dia pensar o que eu estou com ideia pré-concebida, o que uhum, mudou uhum, e não ter pejo de mudar, né? E eu vejo que muitas empresas começam a se perder quando começam, e muitas pessoas, achar que já sabe o suficiente. Esse é o maior inimigo para a coisa do sucesso, né? Ah, do ponto de vista assim, de leituras, né, eu gosto muito
mas aí é um gosto pessoal, que não necessariamente todo mundo tentar entender o tema genérico do por que os países dão certo e o que os países dão errado. Uhum. Porque esse é o nosso problema, é o meu problema como consultor, mais do que qualquer outra coisa, o que é aplicável para certos setores, o que é aplicável para certas empresas. Então, toda essa literatura do Acemoglu e do Robinson, Prêmio Nobel de Economia, né? Prêmio Nobel de Economia, do ponto de vista de Brasil, né, desse tipo de coisa, eu acho que é uma coisa que chama muita atenção. Mas o mais importante, eu acho que não é isso. O mais importante é que, num mundo em constante mudança, né, a gente tem que desenvolver uma capacidade de entendimento. E aí não tem jeito. Aí é leitura, olhar criticamente o que está vendo, e não a experiência e número de horas de trabalho ou de vezes que fez. Acho que isso é a coisa mais importante. E a frequência com que a gente vê, né, o sucesso associado a isso, conseguiu ver que ali. Então, e que esse negócio não é esperteza. Isso é análise, a dura análise, que às vezes até dá errado, mas que você não consegue escapar dela. Perfeito. Zé, muito obrigado, tá, por ter vindo Imagina. aqui. Achei que foi um papo super legal, um papo super leve. Gostei demais do É um papo. prazer mesmo. Bom, a gente está sempre tentando fazer isso aqui, Zé, trazer pessoas, né, debater o Brasil, tentar fazer o país melhor, né, e a Isso. única maneira, se você diz que a educação do Brasil não está boa o suficiente, o que a gente tenta fazer aqui é tentar trazer um pouco da Dá uma educação contribuição. e resgatar o conhecimento de pessoas como você, né, ou como tantos que passaram aqui, tentar ensinar um pouco mais para essas pessoas aí do Brasil que tem essa mentalidade que você falou, a mentalidade de quererem mudar, de querer aprender a cada momento, de quererem se adaptar a novas visões, né, sem cristalizar conhecimentos pré-concebidos, mas olhar a situação a cada, que é o que a gente tem que fazer no mercado, né, meu trabalho do dia a dia, né, não É, cristalizar o conhecimento, olhar a situação a cada momento, refletir sobre ela isso, e ter que tomar decisões estudadas e isso. preparadas. Zé, muitíssimo obrigado. Pessoal, gostou do vídeo, dá o like, tá? Assina o canal para que a gente possa cada vez trazer mais gente relevante, né? Melhorar a educação financeira do Brasil. Quando eu falo de educação financeira, não é de curto prazo, é de longo prazo, né? A gente criar instituições no Brasil que melhorem a nossa educação financeira. Assina os nossos canais, que não é investimento, Instagram, que não é investimento, é tudo que não é investimento. Instagram, WhatsApp, LinkedIn, esse canal do YouTube, que não é investimento, nosso blog, a Quineia, tá? Onde você tem todos os materiais, cartas do mês, que nem sites, vai estar tudo ali para vocês. E um grande abraço, até o próximo Café com Quineia com outro convidado super especial. Grande abraço, gente.